Olha, você sabia que ninguém pode sofrer discriminação por nenhuma característica ou questão pessoal? Pois é, está previsto na Constituição. Mas na prática, esse tipo de discriminação no dia a dia vem aumentando. E também as ofensas dentro do ambiente de trabalho. Em muitos casos, a discriminação é com pessoas que estão, por exemplo, acima do peso, a chamada gordofobia. No Tribunal Superior do Trabalho, existem mais de 300 casos sendo julgados exatamente nessa situação. Sobre esse assunto, a gente conversa agora pela internet com o advogado Juliano Pessoa. Ele é especialista em direito da saúde. Doutor, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas. A gente tem visto, nos últimos anos, um aumento muito grande em vários tipos de discriminação. Mas no ambiente do trabalho, essa discriminação parece ser ainda mais doída, sofrida, porque é num ambiente onde você deveria ter respeito também, ainda mais com o seu companheiro de trabalho, né, doutor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite quem nos assiste. Exatamente, esse é um tema que vem ganhando repercussão, por meio das mídias sociais, porque afetou aí famosas que sofrem com esse excesso de peso e suportaram algum tipo de situação como esta. E a gordofobia ela vem ganhando vários subtipos, Edson. Nós já temos a gordofobia médica, a gordofobia no trabalho, a gordofobia social, então, ou seja, vários subtipos que estão sendo criados justamente por situações específicas que essas pessoas suportam ali no seu dia a dia. E é importante realmente destacar, como você bem relatou na abertura, que as pessoas muitas vezes atentam contra a honra dessas pessoas, né? Nós tivemos um caso recente agora que chamou muita atenção, que foi uma senhora que se submeteu a uma situação de constrangimento muito grande num ônibus, porque ela entrou pela porta dianteira, ela não tinha a possibilidade de passar por conta do seu peso corporal na roleta e pediu autorização para poder o cobrador girar e ela entrar, acessar o ônibus pela porta traseira. E isso não foi autorizado tanto pelo cobrador como pelo motorista do ônibus, que ainda ficaram desdenhando desta pessoa na frente de todos ali. Então ela teve que ir todo o trajeto em pé no ônibus e ainda deixou um menor, que era seu irmão, sob sua responsabilidade, sozinho na traseira do ônibus. Então, ou seja, ela teve que recorrer ao judiciário e, felizmente, a empresa de ônibus teve que reparar no Poder Judiciário, por meio de indenização, esta senhora por todo esse constrangimento que ela teve que suportar. Pois é, e aí muitas vezes, em muitos desses casos, não é nenhuma questão de, ele não quer emagrecer, ele é gordo porque ele não quer emagrecer, mas às vezes é uma questão de saúde, uma questão de alguma patologia que não permite que aquela pessoa, de repente, possa, se quiser, é importante dizer isso, perder peso. E isso tem que ser levado em conta. Por isso que tem tantos casos no tribunal, né? Exato, a obesidade ela é classificada como doença, em determinado momento. Então, ou seja, tem CID que prevê isto. E é especialmente importante que a sociedade, no lugar de discriminar essas pessoas, que elas os acolham. Nós temos casos, inclusive, envolvendo não só empresas, como também, infelizmente, profissionais da área da saúde. Tem casos que relatam profissionais médicos até, discriminando o paciente simplesmente por conta do seu excesso de peso, o que é inaceitável naturalmente. Alguns conselhos regionais de medicina vêm apurando essas denúncias em face desses profissionais e no ambiente empresarial, como você destaca, isso é ainda maior. O índice de assédio moral vem crescendo enormemente simplesmente por conta desta condição do funcionário. Ele não tem qualquer outro tipo de falta ou de insubordinação, nada. É simplesmente pelo fato dele suportar ali o seu excesso de peso muitas vezes, por mais que queira emagrecer, como você bem destaca, mas por uma questão ali metabólica ou de um outro contexto de saúde, ele não consegue. E simplesmente por esse fato, ele sofre vários tipos de discriminações no ambiente do trabalho também por seus superiores. E a Justiça do Trabalho vem também amparando essas pessoas e também fazendo com que essas empresas não só indenizem, como suportem o ônus que é também acarretado na saúde desse empregado por conta desse contexto que ele vivenciou ali de preconceito e discriminação no ambiente do trabalho. Então é algo que a sociedade precisa despertar, os profissionais de saúde naturalmente precisam acolher essas pessoas e não contribuir com esse tipo de prática. Nós tivemos um caso, só para ilustrar, de um dermatologista na cidade de São Paulo que a paciente o procurou para remover um sinal e ele disse que iria fazê-lo simplesmente por uma questão de saúde, porque estava nítido naquela paciente que ela não tinha qualquer tipo de preocupação com a sua saúde e com a sua estética, porque ela estava obesa. Então, veja, é algo realmente inadmissível que a sociedade não pode assistir inerte e aceitar. As pessoas vêm se mobilizando, essas pessoas que são vítimas,
por meio das redes sociais, criando grupos e movimentos, e é importante realmente que isso venha para o debate social e as pessoas naturalmente respeitem a dignidade dessas pessoas. Pois é, ninguém tem o direito de julgar o outro, né? Independente da característica, da forma física, enfim, não dá. Mas a gente não tem na legislação, né? Apesar de eu ter citado, por exemplo, na Constituição que a gente não pode ofender, enfim, outras pessoas, mas não tem algo específico. E aí o crime principal é qual? Qual é o crime tipificado para essa situação, doutor? Olha só, a Constituição, de fato, ela é a mãe, né, da legislação, então ela trata principalmente da questão da dignidade da pessoa humana e quando a gente vai para a esfera penal, a gente tem também um enquadramento que pode ser feito nesses casos em crimes contra a honra, né? A gente tem aí os crimes de injúria, de difamação, então, ou seja, a depender do contexto que aconteça essa discriminação, isso pode ser caracterizado até como crime. De fato, não há na legislação uma tipificação específica, né, para essa questão envolvendo os obesos, a gordofobia. Mas nós temos legislações específicas na parte criminal e também na esfera civil que pode sim submeter essa pessoa a esse enquadramento e ela terá que reparar isto na esfera judicial, não só na esfera civil, como também na esfera criminal, suportando aí 2 demandas, se for o caso. Então, é muito importante que as pessoas busquem ajuda, fazendo registros, provas disso, fazendo um boletim de ocorrência, registrando e dando publicidade ali à autoridade policial do ocorrido e busque naturalmente auxílio nas instituições judiciárias para poder reparar os danos caso aconteçam. Apesar de não existir nada específico para esse caso, mas a legislação abarca essas situações sim e é passível de reparação. E quando acontece no ambiente de trabalho, de repente com um superior seu, aí entra ainda mais coisas, né? Por exemplo, o assédio moral também, não é, doutor? Exato, é importante que essas pessoas busquem ajuda, né? Busquem os recursos humanos das empresas, reportando o acontecido. O recurso humanos deve atuar nesses casos. Existem muitos casos hoje do compliance da própria empresa, né? O empregado pode fazer algum tipo de denúncia anônima, muitas vezes, reportando aquele caso, especialmente se tratar de um superior, e, por fim, ele tem a Justiça do Trabalho, que ele pode sim demandar esta empresa, que é responsável, se vale destacar, por esse superior. O superior ele é uma extensão da empresa. Então, esse empregado pode sim buscar o Poder Judiciário pedindo reparação por este assédio, por essa discriminação e por esse constrangimento suportado, e a empresa terá sim que suportar a reparação disto e, naturalmente, mudar a sua conduta e fazer com que os seus funcionários, os seus superiores, principalmente, tratem com respeito os seus empregados, especialmente em relação à sua dignidade e à sua pessoa como ser humano. Tudo começa com respeito, né? Muito obrigado, doutor, pela sua participação ao vivo mais uma vez aqui no Cidade Alerta Alagoas, nos ajudando a entender um pouquinho mais das legislações, da legislação. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, boa noite. Obrigado, boa noite. E vamos seguir com o Cidade, né? É importante esse assunto, esse debate, porque, como a gente falou, tudo começa com respeito, né? Respeite o outro para você também ser respeitado.